Bom dia, voltamos hoje a este estúdio no canal da Minha Terra para mais uma entrevista a um dos candidatos que foi eleito presidente da Câmara. Neste caso, falamos com Rui Marques, que foi eleito a 12 de outubro presidente da Câmara da Ponta do Sol, cargo de que hoje toma posse. Bom dia, presidente, penso que já se pode tratar assim, a partir de hoje. Pelo menos presidente eleito. Ou presidente eleito. O senhor regressa hoje a um lugar onde já foi feliz durante vários anos, como presidente da Câmara. Esperava esta uma vitória tão expressiva nas eleições de 12 de outubro? Bom dia, Miguel. Bom dia a todos os espectadores, e principalmente aqui aos meus conterrâneos pontacelenses. Se esperava uma vitória tão expressiva, a gente sempre espera, mas com o desenrolar da campanha, sentimos no terreno e por parte da população que a eleição podia ser bastante equilibrada. No final de contas acabou por não ser. Os eleitores, digamos, tomaram a sua decisão. Da minha parte, se calhar a eleição mais surpreendente ou digamos a margem mais expressiva foi no jogador de freguesia, que eu sinceramente não estava à espera. Esperava ganhar, claro, mas não com mais de 400 votos de diferença para um candidato que já estava lá há 8 anos, que era o João Campanário, e que supostamente estava a realizar um bom trabalho. Pelo menos no primeiro mandato, assim as pessoas o diziam. Pelos vistos, o segundo mandato não foi tão forte como foi o primeiro. Então a campanha correu de forma mais intensa. E por isso, da nossa parte, fizemos uma campanha intensa. Eu posso dizer que não foi na totalidade, mas conseguimos, em 90% do concelho, conseguimos fazer concelho 2 vezes. Portanto, isso demonstra... O porta a porta. O porta a porta. Portanto, isto demonstra a nossa capacidade, demonstra também a adesão por parte dos candidatos e de quem nos apoiava, porque tivemos dias que conseguimos fazer 4 equipas. 4 equipas e não é com meia dúzia de elementos. Portanto, 4 equipas com entre 7 ou 8 elementos cada uma. Portanto, aqui mais de 20 elementos no terreno e, portanto, acho que isso foi demonstrativo da nossa força e, acima de tudo, da nossa união entre os dois partidos, e podemos dizer que foi uma coligação bastante conseguida. Que resultou. O senhor dizia na campanha, que um dos incentivos para a sua candidatura, para voltar a ser candidato a presidente da Câmara da Ponta do Sol, vinha daquilo que lhe dizia o eleitorado nas eleições, nas campanhas para as eleições regionais. Sentiu, de facto, nesse momento, quando as pessoas falavam consigo para eleger um novo governo e a nova Assembleia, que o queriam, de facto, na Assembleia, na Câmara da Ponta do Sol novamente? Sim, desde setembro de 23, desde que fizemos... Nas diferentes campanhas regionais. As diferentes campanhas, pronto, foram 3. Foi em setembro, depois foi em maio de 24 e depois foi em março de 25. E, portanto, quando nós chegávamos ao terreno, no porta a porta, a nossa intenção era fazer campanha mesmo para o Governo Regional, portanto, não falávamos de campanha eleições autárquicas, mas as pessoas queriam saber, estavam interessadas em saber que era o candidato do PSD à Câmara da Ponta do Sol e que queria uma mudança. Portanto, estas palavras, digamos, estas 2 pessoas, que era o candidato para a Câmara e que era preciso uma mudança, que me deu, digamos, essa força e esse ânimo para aceitar este novo desafio, porque sabíamos de antemão, eu tinha a apreciação no terreno, mas pelo menos pelo que eu vi em termos de comentários pós-eleitoral, que a Ponta do Sol tinha sido uma grande surpresa. Para mim não foi assim grande surpresa, porque como eu fiz 3 campanhas para o Governo Regional, portanto o que eu senti no terreno não era uma grande surpresa que pudesse acontecer. Portanto, entre esses comentários que eu ouvi depois das eleições, certamente terá ouvido a ideia de que beneficiou de uma certa campanha de vitimização em relação ao processo judicial que corre contra si, e que isso poderá ter ajudado, ter tido um efeito contrário. O que é que lhe diz essa claro, eu não posso ser acusado de me vitimizar quando fizeram tudo para me afastar desta corrida autárquica. Portanto, se numa primeira fase a Câmara Municipal, liderada pela Célia Pessegueiro, entendeu, de acordo com os seus critérios e a sua formação na política, que as decisões que foram tomadas pelo Executivo anterior em termos de urbanismo
eram motivo de denúncia e crime no Ministério Público. Se após esse processo o Ministério Público entendeu que não havia razões de me levar a julgamento e arquivou o processo, portanto, a segunda tentativa que ela fez, portanto, foi de sua livre, espontânea vontade. E, portanto, o resultado que daí veio foi, digamos, fruto, digamos, das decisões que ela tomou. Portanto, da minha parte, eu disse sempre que o que é da justiça, o que é política é política. Portanto, eu fiz o meu trabalho junto da população, não falamos, só falamos do nosso projeto político, não falamos de processo. Portanto, se alguém questionasse aí, eu poderia responder. Mas evitou isso. Mas tudo eu evitei porque assim, ninguém quer saber do passado. As pessoas queriam saber era o futuro e quais eram os projetos que tinham para o Conselho. E foi esse trabalho que nós fizemos. E se calhar foi o resultado. Também tem a ver com isso. Vamos seguir essa linha e tentar perceber se o já distribuiu pluro, já tem o seu gabinete arrumado, o que é que muda a partir de agora na Câmara da Ponta do Sol? Geral. Muda o executivo, muda, do meu ponto de vista, vai mudar a forma de trabalhar. Vamos, como eu referi, a minha marca, a minha imagem de marca foi sempre uma política de proximidade. As pessoas, não só na Câmara, que as pessoas podem falar comigo, portanto, eu posso dizer que à saída das missas, porque eu não digo que vou todos os domingos, mas tento ir o meio número de vezes aos domingos à missa. E, portanto, à saída das missas, até a fazer compras, onde quer que eu esteja, onde quer que exista um município que queira falar comigo, portanto, qualquer lugar eu não me recuso e não me escondo. Portanto, sou uma pessoa bastante disponível e, portanto, onde estiver um município é onde eu vou fazer atendimento. Como é que distribuiu os pluros e as áreas de intervenção? Portanto, para a Mirla, que é o pessoal mais ligado à parte da cultura, portanto, vai ficar com a cultura, vai ficar com o desporto, a educação, o bem-estar animal e a parte social. Portanto, isto são os pluros mais importantes. Depois temos o Leno, que vai ficar com embora a parte do urbanismo não fique afeta na totalidade ao vereador, porque há assuntos, decisões que vão à Câmara de Câmara, mas despachos relacionados com o urbanismo, o ordenamento do território, o ambiente, a água potável, as águas, digamos assim, a água potável, portanto, e também o saneamento, vão ficar sob a alçada do Leno. Da minha parte, portanto, as obras, as finanças, digamos assim, isso será comigo, e também alguma questão relacionada com mobilidade. Portanto, ainda estamos a ver um enquadramento, porque isso também tem a ver também com os serviços que estão já definidos, já criados. Muito bem. Na Câmara. Disse na campanha e disse aqui no debate que falta fazer muita coisa em termos de políticas de natalidade. O que é que tem em mente para avançar brevemente? De acordo com o manifesto, e isso foi uma... Nós já tínhamos feito essa tentativa enquanto oposição. Portanto, sentimos, naquela fase em que o Conselho da Ponta do Sol estava a perder alguma população, sentimos que podíamos avançar com algumas medidas. E, enquanto oposição séria e responsável, nós tentámos introduzir, levamos várias vezes essas propostas às reuniões de Câmara. Não eu, mas os vereadores que lá estavam. Portanto, o Lino foi um deles, portanto, e uma dessas políticas tem a ver com a questão, já existem alguns conselhos, posso dar o exemplo da Calheta e também acho que de São Vicente, existe aquele apoio mensal para o apoio às crianças até aos 5 anos. Depois isso pode ser prolongado no tempo para aquelas crianças que têm alguma doença crónica e que seja necessário algum tipo de apoio. E depois também em relação a esse aspecto, também vamos apoiar na questão das creches e do pré-escolar, aquele valor que não é comparticipado pelo Governo Regional. O Governo Regional já apoia até 40%. E a Câmara... Nós queremos complementar esse apoio. Queremos chegar àquelas famílias, supostamente da classe média, que não têm qualquer tipo de apoio social e, portanto... E isso é contemplado já neste orçamento, no próximo orçamento o primeiro orçamento que vai apresentar? Vai ser difícil porque não existe regulamento criado, portanto, neste orçamento que tem que ser elaborado até o final de novembro, não há tempo para fazer regulamento e introduzir essas medidas, mas vamos trabalhar já no próximo ano, portanto, trabalhar primeiro no regulamento,
para quando elaborarmos o próximo orçamento. Digamos que a partir de outubro do próximo ano é possível. Sim, já próximo ano letivo, digamos assim. O próximo orçamento para, neste caso, para 2027. Muito bem. A habitação foi também uma das suas bandeiras, como de forma geral todos os candidatos nestas eleições autárquicas. O que é que tem previsto como primeiras medidas nessa área de apoio à habitação? Ora, a primeira medida é que isto também é fazer aqui, digamos, uma reformulação no regulamento municipal. Eu sei que a Câmara já tem um regulamento de apoio, é um regulamento muito parecido ao que existe do Governo Regional, do Instituto de Investimentos Habitacionais da Madeira, que é o período. Portanto, nós queremos reformular esse programa que existe, porque o programa que existe acho que apoia até 2 ou 3 mil euros, não posso precisar, mas foi segundo o que a Presidente na altura referiu. Nós queremos, porque os 13 mil euros atualmente praticamente nem sequer dá para a mão de obra, quanto mais para material. E portanto, a nossa ideia é reforçar esse apoio. Podemos pensar num valor a 30, 35 mil, até 50 mil, portanto vamos explorar essa questão, vamos analisar. Isto porquê? Porque isso por agregado. Podemos ajudar as pessoas a melhorar a sua casa, a dotá-la de melhores condições de habitação. Elas permanecem no seu espaço, no seu local, e podem permitir também que algum filho possa também, se aumentar a casa, possam também permanecer e, portanto, fiquem ali com um espaço mais agradável. Segundo aspecto, este é o primeiro, que é para as pessoas não saírem do seu espaço, muitas vezes é importante. Segundo aspecto, a Fundação tem neste momento dois edifícios que funcionaram no passado como escola, que pertencem ao Governo Regional e que está neste momento devolutos. Portanto, queremos, em parceria com o Governo Regional, reabilitar esses imóveis, redimensionar se for necessário e permitir que possa haver ali a construção de mais fogos. Portanto, é outro processo rápido de desmobilizar para as famílias esses fogos. E nós também numa terceira fase queremos também implementar uma medida que é criar um programa de reabilitação de moradias que estão devolutas, estão abandonadas, de pessoas que estão migradas ou pessoas que não têm possibilidade de recuperar, de modo a que o investimento que a gente possa facultar a essas pessoas, as pessoas possam recuperar essas moradias, mas essas moradias não é para alojamento local nem para venda. É para essa é uma das suas promessas. É para os pontos-lenses. Portanto, as pessoas sabem que, de antemão, quando se candidatar esse apoio, é com essa finalidade. Portanto, pode haver aquela questão de estarmos aqui a criar, estar aqui a limitar, digamos, o fim que as pessoas possam dar a esses imóveis, mas quando se candidata já sabem quem quiser merecer esses apoios tem de fazer por isso. Muito bem. E cedência de terrenos para cooperativas faz parte do seu... Podemos analisar, embora neste momento que eu saiba, acho que a Câmara, a Sra. Presidente na altura falou que estava a tentar adquirir, mas até a data, para a Câmara adquirir património, isso tem que passar pela Assembleia Municipal. Até a data não chegou. Foi neste próximo mandato, pode chegar. Suponho que isso não foi. Vamos trabalhar nisso, vamos ver terrenos que possam ter potencial para esse investimento. Falar também primeiro com privados, portanto, não vale a pena a Câmara estar a investir em terrenos para depois não existir interessados para investir. Portanto, tem que ser, digamos, feito aqui em consonância com todos essa questão, adquirir terrenos e depois ver se há privados interessados em fazer essa construção. Ok. Qual a primeira medida em termos de mobilidade e acessibilidade, aquilo que quer implementar o mais rápido possível? A primeira medida que eu ainda não tomei posse, mas já tenho falado com algumas pessoas e com alguns gabinetes para trabalharmos nessa questão, para depois quando chegarmos lá já avançarmos com o procedimento, que é a questão da construção do estacionamento para a Vila da Ponta do Sol. E, portanto, para a Vila e também para a zona alta da Lombada da Ponta do Sol, por causa da questão da Levada Nova e da Levada do Minho, com muito... Está a ter muita procura por causa dos turistas, portanto, está aqui a criar algum questionamento nessa zona, porque não existe estacionamentos, os turistas param ao longo da via da estrada municipal e, portanto, está a criar aqui algum questionamento para os moradores e também para quem circula naquela zona. Portanto, Vila, pela questão que existe pouco estacionamento e, portanto... E como é que vai resolver o pouco estacionamento na Vila? Na Vila temos ali o parque de estacionamento que funciona ali junto à Ribeira, atrás da Câmara. Podemos construir ali um autosilo em pisos, portanto... Que estava, de resto, previsto esse autosilo. Portanto, a ser
Anterior presidente eu como candidato, Já tinha falado. também já, eu até próprio apresentei, digamos, umas imagens de um pseudo-projeto que eu idealizei para o local. Então, como eu sou engenheiro de profissão, portanto, tenho essa área facilitada. Portanto, essa questão, e depois também uma vertente muito importante para o turismo e também para quem circular naquela artéria entre a Ponta de Sol e os Anjos, que há a Estrada Regional Antiga, que está sob a alçada municipal, também junto do Governo Regional, que também já estabeleci contactos para avançarmos o mais rapidamente. Portanto, a Câmara vai avançar com o projeto e o Governo Regional, para uma intervenção conjunta, dentro das suas capacidades financeiras, tentar já no próximo ano poder ajudar a Câmara a resolver uma intervenção conjunta para essa área dos Anjos. Claramente. Muito bem. Defendeu algumas medidas preventivas quanto ao alojamento local, nomeadamente através da Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira. Continua convencido que esse é o caminho para unificar critérios e procedimentos? Num território tão pequeno como a nossa região, eu acho que a AMRAM tem um papel importante para consultar matérias que dizem respeito a todos os concelhos. Portanto, o AL é uma delas. A questão do urbanismo também. Ainda hoje, quando vinha para cá, estava a ouvir na rádio alguém a falar sobre os diversos procedimentos que existem em termos de urbanismo numa Câmara assim, noutra Câmara assado. Portanto, eu acho que devemos fazer um esforço, os Presidentes de Câmara devemos fazer um esforço para uniformizar essa questão. Não tem lógica um município quer investir, ou um técnico elaborar um projeto numa Câmara ser de uma forma, noutra Câmara ser de outra, numa Câmara exigir mais uns documentos, noutra Câmara exigir outros. A legislação mesmo. Pode ser, em algumas matérias, a legislação pode ser um bocadinho dúbia, levantar algumas dúvidas, mas acho que devíamos uniformizar até a própria Ordem dos Engenheiros. Eu, enquanto deputado, tive duas reuniões, uma com a Ordem dos Engenheiros e outra com a Ordem dos Engenheiros Técnicos. Eles referiram esse aspecto, que eu acho que eu também noto e acho que é fundamental termos atenção, que é quem elabora o projeto e quem investe, saber que neste território, nesta parcela do território é assim, no outro também tem que ser igual, porque senão criamos aqui critérios diferentes. E outro aspecto também acho que é importante é a taxa turística. Eu sei que houve uma decisão, mas eu na AMRAM vou, digamos, lutar para que a gente possa, de certa forma, rever esse aspecto. Eu já explico porquê. Muito rapidamente estamos. Muito rapidamente. O Funchal, que em termos de percursos ou de espaços turísticos não tem grande oferta para dar. Portanto, os turistas geralmente vão aos outros concelhos. Portanto, é um grande beneficiador porque é onde tem as unidades hoteleiras. O Concelho do Porto Muniz, por exemplo, o Concelho de São Vicente, ou o Concelho da Ponta de Sol, que tem um forte potencial, embora esteja um espaço atrás em relação aos outros, mas podemos avançar bastante nessa matéria. Por ter menos camas, tem digamos, uma agregação de receita muito inferior e também contribui pouco. Neste caso, vou poder contribuir muito no futuro para digamos, essa parte do turismo, mas não consegue ver. E acredito que o Funchal vai ceder nessa matéria, que Santa Cruz vai ceder nessa matéria. É um concelho. Os outros são 9 ou 10. Portanto, acha que é uma questão de pressão política? E eu vou fazer essa pressão. Portanto, não é contra ninguém. Eu acho que o Funchal... Mas isso passava por ser o governo a receber e depois redistribuir pelas câmaras. Criar uma taxa, exatamente, criar uma taxa regional. Portanto, o próprio governo também faz... O governo regional tem cerca de 30 e tal PRs à sua responsabilidade. São 200 e tal quilómetros. E, portanto, qual é o benefício que o governo regional tem em relação a essa matéria? Portanto, falta rever esses procedimentos. Eu vou debater-me para essa questão. Portanto, agora também cabe aos outros municípios também estarem sensibilizados para essa matéria. Primeiro, voltamos a uma questão que de vez em quando causa algumas ondas de choque, digamos assim, na Ponta do Sol. Se a questão da aquacultura se voltar a introduzir, o senhor disse aqui que estaria ao lado da população. Isso significa... Eu volto a reforçar e na altura... Se a população disser que não, será não. Na altura do debate referi-se, eu volto a referir. Numa primeira fase, nós votamos contra. Porque assim, nós não fomos ouvidos em matéria nenhuma. Só numa segunda fase, em que o Governo Regional explanou que a posição
da Câmara o parecer da Câmara não era vinculativo, era uma mera formalidade. Portanto, qual era a minha questão de estar digamos, a contrariar uma situação em que o Governo Regional podia muito bem avançar agora? Perante a posição que a população, porque na altura, se for ver, não era, digamos, uma questão tão delicada como é agora. Portanto, a população, e por iniciativa da população, que aquele movimento avançou, através da plataforma e também por parte da adesão de algumas associações ligadas ao mar no Conselho da Ponta de Sol, a que na altura ser a Presidente também aderiu, porque numa primeira fase ela votou no nosso lado e depois a seguir absteve-se. Ela nunca votou contra a aquacultura. Portanto, só depois do movimento que essa situação mudou ligeiramente. Portanto, eu atualmente, sabendo a opinião das pessoas, eu tenho que estar ao lado da população. Portanto, a minha posição será também na defesa dos interesses daquilo que as pessoas também disseram. Muito rapidamente, acredita que vai haver de facto contratos-programa com a Câmara da Ponta de Sol e o Governo Regional? Se acredito primeiro nisso. Porque eu posso dizer que sou um chato primeiro. Portanto, isso vai ser uma qualidade para negociar. Chato primeiro e se o Presidente já sabe, de antemão, já na última reunião da Comissão Política, eu referi esse aspecto. Um dos meus parabéns, eu disse ao Presidente, não deixe parabéns tão cedo porque sabe que eu sou muito chato. O que é que vai reivindicar muito rapidamente? Os Anjos, como contrato de programa? Claramente, soluções para a Marina do Lugar de Baixo e depois alguns contratos de programa para algumas estradas, seja agrícola, seja estradas municipais, que eu considero importante para a mobilidade em termos do Conselho da Ponta de Sol. E o que é que muda para já na política cultural do município? Política cultural, olha, vai mudar fundamentalmente a relação do município com as associações. Vamos valorizar quem trabalha com o município, os parceiros, especialmente das associações, tem que estar na primeira linha. Não é atrás do município, tem que estar em pé de igualdade. Porque assim, se o município financia algumas atividades, mas são eles que trabalham, fazem em termos de organização, de logística e tudo. Portanto, ninguém está atrás. Estamos todos lado a lado. Estamos a trabalhar todos para um bem comum, que é a cultura e para a dinamização sociocultural do Conselho de Ponta de Sol. E, portanto, esse aspecto muda. E a questão que é fundamental, que é retomar aquele grupo de trabalho que havia no Festival Aquiculá. O Festival Aquiculá nasceu com propósito, nasceu com as ideias base das associações e, portanto, são elas que vão estar outra vez na linha da frente. Muito bem. Presidente, em poucos segundos, convido-o a fazer uma viagem muito rápida pelas 3 freguesias do Conselho e dizer aquilo com que se pode comprometer neste momento que vai mudar neste mandato, por exemplo, da Ponta de Sol. Vou começar pela questão da Madalena, que foi uma freguesia que ficou completamente esquecida nestes 8 anos. Portanto, se olharmos para a Madalena, nestes últimos anos, não houve um investimento, apesar de ter havido ideias, da nossa parte também termos sugerido algumas intervenções. O anterior executivo fez uma remodelação de umas casas de banho e fez uma pequena intervenção ali nos cemitérios. De resto, aquela freguesia tem um potencial enorme, ficou completamente esquecida. Primeira fase, primeiro ponto, avançar com um plano de urbanização para aquela marginal, praticamente que inclui toda a zona baixa da Madalena. Isto porquê? Porque a Madalena, aquela marginal, tem um potencial enorme. Temos que disciplinar futura construção e depois criar ali uma espécie de promenade ao longo daquela marginal. Portanto, para nós, ali digamos, temos ali um tesouro que está ainda por lapidar no nosso concelho. Muito bem. E do nosso ponto de vista tem um forte potencial. Segunda questão, zonas altas. Os Canhas e a zona alta da freguesia da Ponta de Sol, Lombada e Monte, são zonas com forte predominância agrícola. E, portanto, a nossa imagem de marca no passado foi a construção de diversos caminhos, seja caminhos rurais, seja caminhos agrícolas. Fizemos cerca de dezenas, portanto, para não estar aqui a falar mas fizemos dezenas desses caminhos. Portanto, nestes 8 anos foram feitos apenas 2. Portanto, ficou muito aquém do que foi. Nestes 4 anos, quantos serão feitos? Para nós, fazer o máximo. Eu posso dizer que em 12 anos fiz perto de 50, ou no redondo de 50. Portanto, eu espero, eu sei que os tempos são outros,
as prioridades também são outras, portanto não vai ser só os caminhos agrícolas que serão a nossa prioridade, porque a gente vai ter que, digamos, Criar novas linhas. dar atenções a várias áreas, Uhum. a questão da habitação, Uhum. a questão dos estacionamentos, a questão dos caminhos, portanto, e a questão do turismo, portanto, temos de tentar fazer, digamos, desenvolver o concelho em diferentes áreas. Uhum. E, portanto, poderá não ser nesse volume, mas vamos dar atenção a... Falou especificamente da Madalena, talvez se calhar o centro dos Canhas, o centro da Ponta do Sol. Não, eu estava a falar aqui Das zonas altas. das zonas altas, Uhum. e depois E tem as a zonas questão, centrais. e depois tem a questão, a zona da Lombada, já falei dos estacionamentos que é preciso criar por causa da questão das levadas, do turismo que existe, portanto, criar ali para uma espécie de zona de estacionamento com cerca de 100 lugares, e na zona da Levada Nova criar ali uma zona de interação com os turistas, com parques de estacionamento e com uma zona de apoio, um quiosque, um bar, qualquer coisa assim do género. A zona dos Canhas, a zona central, que é uma zona com bastante comércio e com alguma habitação. Tentar requalificar aquela zona da reta. Portanto, a estrada é regional, o governo regional já se comprometeu, mas cabe a nós pressionar nesse sentido para que a obra avance o mais rapidamente possível, e também na zona dos Canhas criar um plano de urbanização. Muito bem. Para já é tudo. Foi a primeira entrevista com o presidente eleito Rui Marques, presidente da Ponta do Sol, que hoje toma posse para um novo ciclo de poder local e o seu regresso à Câmara Municipal da Ponta do Sol para mais, neste momento, pelo menos, para mais 4 anos. Obrigado, presidente eleito Rui Marques. Por hoje é tudo. Continuaremos este ciclo com outros candidatos eleitos, outros presidentes de Câmara que vão tomar posse nos próximos dias. Obrigado.